Uma das coisas que me tocou foi que você comentou sobre a questão de você ter visitado um presídio, não é isso? Eu queria que você comentasse um pouco aqui para o pessoal essa questão. O que você foi fazer nesse presídio? Como é que foi a sua questão, a sua vivência lá? E o que você tirou, né? O que você tirou dessa sua experiência lá nesse presídio? Poxa, bem legal essa história aí. Esse presídio se chama PAC, Associação de Proteção ao Condenado, né? Fica em São João del Rei, Minas Gerais. Eu, quando fui fazer, eu estava no festival em 2017, se não me engano, no Festival de Fotografia de Tiradentes. Estava lá, fui me encontrar com os amigos e tal, né? Aquela coisa. Eu gosto muito desses festivais exatamente para você encontrar amigos de outras partes do país e tal. E aí, dentre as coisas, eu sou muito arredio, às vezes, a fazer certos workshops, né? Eu pesquiso muito para saber se não vai ser aquela coisa, né? Uma coisa que hoje eu me policio muito, porque às vezes o cara paga um workshop com você e o cara passa o tempo todo falando dele. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, blá, 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 blá. E tipo assim, porra, tá, beleza, legal, mas pô, eu quero aprender alguma coisa, eu quero extrair alguma coisa dessa brincadeira aqui, que costumam ser bem caros, né? Esse workshop, quem conhece, né, do Paraty, do Tiradentes, deram a 500 prata por baixo. Então, assim, aí eu fui e pesquisei, e tinha uma galera que eu já conhecia, que é o pessoal da Nitro, lá de Belo Horizonte, que eles tinham uma vivência de 2 dias dentro de um presídio, lá em São João del Rei. E aí eu falei assim, cara, eu olhei aquilo, não sabia ao certo o que era. E eu disse assim, cara, isso me interessa, porque eu tenho uma vertente também de fotografia social muito forte, né? Eu tenho uma série que já virou exposição, que ainda está por aí, que chama sobre os invisíveis da sociedade. E eu gosto muito de estar junto, né? Essa coisa da fotografia meio embutida no meio social, né? Do estudo. Então, assim, eu disse, pô, beleza. Só que eu fui para lá, eu ainda lembro que eu falei para minha mulher, eu disse assim, olha, puta, vou fazer 2 dias de um workshop, entrando 8 horas da manhã e saindo 7 horas da noite dentro de um presídio, que inicialmente eu achava que era um presídio feminino, mas achava que era um presídio convencional. Foi quando, no dia lá, a gente entrou para... Daqui a pouco eu estou chegando num local, um muro azul, muito bonito, muitas flores. Eu falei assim, o que é isso, cara? Parecia um hotel fazenda. Nossa, parou a van, descemos, fomos recebidos por um rapaz com muita educação, arrumado, nos encaminharam para uma cozinha, lá nos serviram um café da manhã, acho que tinham lá, sei lá, uns 20, aí dividiram lá em 5 grupos lá de 4 pessoas e tal. Cara, daqui a pouco me vem, em cada grupo desse que estava sentado ali tomando café da manhã, me vem uma pessoa e senta junto, totalmente assim, educado, tranquilo, falando, bem arrumado e pá e tal, não sei o quê, a gente ali trocando ideia, pô, legal. Eu, na minha cabeça, falando, poxa, ele deve ser um voluntário, né? Que lá, depois, assim, a grosso modo, ali no início, eu já fiquei sabendo que ali trabalhava muito com voluntarismo, voluntariado. Aí eu disse assim, puta, legal, bicho, pô, e o papo rolou ali, a gente acabou, dali a gente foi para uma sala, para um auditório. Chegou no auditório, já tinha uma porção de... Foi quando a gente notou, né? Do momento em que saiu ali e tal, tudo muito legal, tudo muito arrumado, tudo muito organizado, e eu notei a primeira coisa, não existiam guardas, não existia guarda dentro do presídio. E aí chega, tem uma porta, onde está assim, né? O delito fica daqui para fora, aqui para dentro é uma outra coisa. Já tinha uma mensagem ali. Aí o cara bateu na porta de ferro e o cara abre. Aí quando abriu, quem foi que abriu? Um outro preso. Aí eu, opa, caramba, fomos lá para dentro. E aí o cara começou a explicar, e tal, não sei o quê, para Fotógrafos Sem Fronteira, que era até o nome do projeto. Aí eu disse assim, puta, que legal. E nisso começou a interação. O que eram, na verdade, ali? O que é a PAC, a grosso modo? Eu me tornei um embaixador, vamos dizer assim, né? Onde eu posso falar da PAC, eu falo, e peço que vocês procurem isso nas redes sociais, que tem pesquisas até do Globo que mostram o poder da PAC. A PAC, ela pega o seguinte, a única relação dela com o poder público é com o poder judiciário, onde o preso que está no regime normal,
de presídio, tem uma boa conduta, é um cara tranquilo, e aí o juiz chama esse cara e fala assim, olha só, você quer ter uma oportunidade na PAC? Aí o cara olha e fala assim, porra, quero. Aí ele fala, beleza, então vou te dar uma oportunidade. Pá, pega lá e transfere ele. Lá em São João do Rei, então, tem uma simbologia muito legal, porque o presídio normal fica no alto, lá no alto assim mesmo, tipo num morro, e a PAC fica embaixo, que é como se fosse um parque. O cara vai para lá, né? E o cara vai para lá e tal, e ali o que foi? Nesses dias que a gente foi lá fazer a fotografia, que seria uma coisa de fotografia, eu só fui fotografar na metade do segundo dia, porque no primeiro dia, uma parte do segundo, eu fui conversar. Eu entrei dentro das celas do cara e aí eu conheci. As celas eram como se fossem albergues, todas organizadas. Local de banho, local de necessidade com blindex. Como eu falei, a porta, quem cuida da grade é o próprio preso. Se acontece alguma treta dentro ali, quem resolve é uma comissão dos presos. Existia uma administradora, uma pedagoga e um chefe da segurança que era um preso que já estava no regime semiaberto. O poder público entra com um salário mínimo. O resto é tudo doação e trabalho deles. Todos são obrigados a trabalhar e todos são obrigados a estudar. Não tem meio termo. Um deles falou comigo. Ele falou, olha, vagabundo mesmo não quer vir para aqui. Aqui temos muita obrigação, lá em cima não. Lá em cima, se o cara tem lá uma cancha qualquer, ele até usou esses termos mesmo comigo. Ele fica na rede social fumando maconha o dia todo e ninguém vai encher o saco dele. Aqui a gente acorda às 6 horas da manhã e temos que dormir às 9. A gente tem um horário para jogar nosso futebol, mas a gente tem um horário, a gente é obrigado a escolher uma profissão. Vamos trabalhar na lavoura, na carpintaria, na serra. Cara, teve um cara lá que eu cheguei assim, era uma capela barroca. Ele construiu dentro do negócio. Ele, a capela, a porta toda de madeira talhada na mão por ele, todos os santos dentro talhados na mão por ele. Quando eu cheguei assim, eu olhei para ele e falei, aí o cara falou, isso aqui é o artista que fez tudo. Ele subiu isso, claro, ajuda para construir, mas todo o projeto foi dele e as obras todas são... Eu olhei para ele e falei, rapaz, cara, você é um artista, parabéns. Fui dar um abraço nele assim, e ele abaixou a cabeça assim, tímido. Eu falei, não, levanta essa cabeça, cara. Você é um artista, cara. Independente do que você tenha feito, você é um artista. E aí tem gente que, quando eu conto essa história, às vezes fala assim, mas lá deve ser ter só preso ladrão de galinha. Negativo. Lá dentro tem assassino, tem estuprador, tem uma porrada de nego que, sabe, foda. Muita gente envolvida em tráfico de drogas, a grande maioria, diga-se de passagem, que em tráfico de droga, assassinato, e aí cai lá dentro. Porém, teve um que me falou uma coisa que ficou marcado, que eu acho que todo mundo devia ouvir. Ele falou assim, bicho, o dia mais triste da minha vida foi quando, 19 anos, eu fiquei agarrado, e minha mãe foi me visitar no presídio normal. Minha mãe foi esculachada, esculhambaram ela de tudo quanto foi jeito para ela entrar. Ela chegou aqui em cima, viu o ambiente que eu estava, um ambiente escuro, fétido, que não tinha futuro nenhum. Ela saiu daqui chorando, saiu de lá chorando. E o dia que eu mais feliz fiquei na minha vida foi quando ela me veio visitar aqui, onde ela foi tratada com dignidade para entrar. Ela viu aqui dentro que eu tinha um futuro, que eu estava estudando, que eu estava trabalhando e que eu poderia ter um futuro. Então, ela saiu daqui feliz, rindo, sabendo que eu poderia aqui ter a minha chance. E aí eu fiz uma pergunta a eles, eu falei, cara, eu vi que o muro é desse tamaninho, por que ninguém foge? Menos 1% é o que foge dali. Ele fala, sabe por que a gente não foge? Isso eu ouvi de vários. Essa foi a primeira vez na vida que eu tive uma oportunidade. Eu nunca tive uma oportunidade na vida. E foi nesse dia e meio que eu fiquei lá conversando com ele, foram essas histórias que foram contadas para mim. Eu nasci com o pai preso, com a mãe viciada em crack, sendo jogado no meio da rua, chutado de um lado para o outro e tal. Comecei com pequenos furtos, fui para a boca de fumo como aviãozinho. Dali eu já comecei a fazer, daqui a pouco eu já peguei uma gerência, daqui a pouco eu já estava dono da boca de fumo. Devido a isso já começaram as tretas e devido a isso eu fiz o meu primeiro assassinato. E aí eu tô preso. E aí você ouve um cara desse que nasceu, aí vem um babaca falar de meritocracia. Meritocracia nessa porra, mano, né? Você nasce numa situação dessa,
sem família, sem pai, sem nada, na rua, que nem um cachorro. E foram vários que falaram. E aí alguns tiravam da gaveta, abriam as gavetas tudo arrumadinho, tiravam um diploma do Sesc, Senai, fazem muitos cursos lá dentro, e outros mostrando assim, olha, eu passei no Enem, eu vou cursar filosofia na Universidade Federal de São João del Rei. Quer dizer, o cara aí falou, eu entrei aqui semi-analfabeto, e hoje eu passei no Enem. Ele passou no Enem. Entendeu? Então, ali você vê que há a possibilidade de um resgate. Desculpe o termo. Até o filho da puta do Moro, no início do ano, lá, ele esteve para conhecer esse projeto. Porque é um projeto que já está sendo vendido para a Alemanha, para a Espanha. Os países europeus já estão comprando esse projeto da APAC. A APAC, ela está disseminada em Minas Gerais, Ceará, Pará, até Paraná parece que já tem alguma coisa. E onde ela surgiu? São José dos Campos, São Paulo. Onde ela não entra? Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Primeiro, por causa do crime organizado, porque ela regenera o preso. Isso não é bom. E outra, por causa dessa corrupção absurda que a gente vê o quanto que entra. Porque cada preso no presídio convencional gera aproximadamente R$ 4.000, R$ 4.500 por mês ao Estado. E o preso na APAC é um salário mínimo. Olha quanto é desviado. Então não entra. Rio de Janeiro e São Paulo você não vê. E você se encanta. O retorno, isso foi outra coisa que me chamou muita atenção. Menos de 10%, eu acho que chega a 6, 7% das pessoas que passam pela APAC retornam. Enquanto que no sistema convencional é o contrário. Apenas 6, 7%, 8% são aqueles que não retornam. Então você nota que ali, às vezes, é a chance que você dá àquele cara. É a chance que você vai dar para aquele, né, que teve aquele desvio de conduta. Né? Então, assim, é libertador, cara. Eu tenho muita vontade de retornar, já recebi convites para ir lá palestrar. Não tive oportunidade ainda desde 2017, mas é muito bom e eu agradeço você de ter levantado essa história, porque é uma história que eu vou te contar muito. Porque, sim, eu fui lá e fiz umas fotos, sim, depois que eles já tinham confiança em mim, eles já brincavam, eu estava de touca, caramba, de brinco. Aí, vovô garoto e tal, vem cá, e pá, e já começaram, aí, pô, tu é vascaíno e tal, aquela coisa toda, e, pô, você entra dentro. Cara, e o que era legal, dessa galera que foi, que eram quase 20 pessoas, eram 20 pessoas fantásticas. Assim, parece que foram escolhidas a dedo numa entrevista para ir para lá. Coisa difícil de acontecer no Brasil de hoje, onde sempre tem uma murrinha no meio, pelo menos uma. Né? Um cara preconceituoso, talvez eles já fugissem daquilo mesmo. Ele falou, por que eu vou me meter no meio daqueles presos? Mas, assim, as pessoas todas eram fantásticas. Todo mundo respeitou muito eles. Uma coisa que me chamou também muita atenção, que eles falaram assim, sabe o que foi legal aqui, cara? Deu um depoimento lá. Vocês chegaram, conversaram com a gente, nos olharam nos olhos, e ninguém levantou a câmera para fazer uma foto. Na turma passada, que ele falou, no ano passado, quando abriram aquela porta, tiveram uns 2, 3 que já vieram com uma teleobjetiva na nossa cara, clicando. Plá, plá. Era como se a gente fosse bicho. E aí eu cheguei num deles, eu meti a mão um cara falou, eu meti a mão na câmera dele e falei, olha só, respeito com a gente. Vocês não estão no zoológico, não. Até no zoológico os bichos merecem respeito. Desculpa. Daqui a pouco o cara estava lá de novo. Quer dizer, um cara sem consciência nenhuma do que ele estava fazendo ali. E a galera que foi com o meu grupo, todo mundo segurou muito a onda. No final, quando a gente falou, cara, posso fazer uma foto? Aí os caras já estavam na nossa mão. Assim, eles viram que a gente foi lá, não foi para julgar eles, não foi para querer, sabe, mostrar eles do lado de fora, para fazer. Não, a gente estava ali meio de coração aberto mesmo, para dar um abraço, dar um conselho. Eu falei, cara, olha só, vocês vão carregar essa marca pro resto da vida. Então, tente sempre fazer uma coisa, um trabalho que não precise de vínculo empregatício. Tudo bem que alguns empresários ali da região, eles fazem um acordo lá com esse juiz de empregar essa galera quando sai de lá, que os caras saem capacitados, né? Mas tem muito preconceito. Então, assim, eu digo, se você puder andar com as próprias pernas, cara, vai embora. E isso foi, assim, foi enriquecedor. Eu falei que aquilo ali foi um workshop de vida, não foi um workshop de fotografia, tá? Procure saber, Maria. APAC, é APAC. Faça uma pesquisa, recupera, Beto, recupera mesmo, lá recupera, né? Isso daí, vamos dizer, é uma mídia que a gente nem
dá muita moral, que a gente sabe que eles são, mas tem matérias do jornal O Globo falando sobre isso, sobre a APAC. E quando eu vou palestrar sobre a APAC em algum lugar, sempre tem um babaca ou outro que vira cara e fica assim, desdenhando. Tem que matar, que não sei o quê. Aí eu digo assim, porra, bicho, é foda, né? Tem que matar por quê? Tipo assim, o cara fez um mal, não vamos apagar isso. Agora, conheça a história do cara antes de ficar atacando pedra, porra. Né? E ainda é aquela questão, isso aí eu falo muito aqui no canal, aquela questão, nós temos, a nossa Constituição, ela é garantista, ela garante direitos mínimos humanos para todas as pessoas. E quando a gente diz todas, as pessoas são todas, porque as pessoas também, elas querem obrigação para os outros e direito para elas. Isso aí. Então, ou seja, o cara falar, não, tem que matar. Aí o cara comete uma coisa, não, peraí, não foi só isso não. Que nem, por exemplo, uma vez, só fazer um comparativo aqui, uma vez teve uma situação de uma lei seca que o cara falou, poxa, cara, esse negócio de lei seca é só para tirar dinheiro. Aí eu, é? Não é, porque eu só tomei uma lata e tal. Não, tá, mas foi só uma... Assim, conversando com o cara, ele começou dizendo que foi uma lata. Depois, não era mais lata, era latão. Isso aí. Depois, não era um latão, eram 3 latões. E, assim, ou seja, o pessoal critica, mas não faz uma questão de uma autoanálise. Peraí, e se eu tivesse... Então, assim, o que eu digo para as pessoas o conselho quando as pessoas forem analisar uma coisa dessas, elas têm que pensar, peraí, vamos supor que eu tenha cometido crime. Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser julgado? Como eu gostaria que fosse a execução da minha pena? Aí você dá para o outro aquilo que você desejaria que você recebesse. E pronto. É simples assim. É isso aí. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser propagado, muito propagado, né? Eu acompanho, eu até falo para vocês, acompanhe ali no Facebook, curta a página deles, que eles estão sempre fazendo, e eles constroem tudo. Eles agora construíram uma ala feminina, eles mesmos construíram. E é tudo de um primeiro nível. E eu noto agora que eu estou ficando feliz em ver, porque antes eles tinham um quadro de funcionário muito pequeno, e eles estão agora abrindo concurso direto para contratar pessoas. Então eu estou vendo que o troço está crescendo. Então é mais estrutura que eles estão tendo, né? E é isso, cara, é ressocialização. Porque você para pensar o seguinte, bicho, não existe pena de morte, graças a Deus, no nosso país, entendeu? Então o preso entra na cadeia, um dia ele sai. Você quer que ele saia melhor ou pior? A APAC me mostra que ele pode sair muito melhor e com muito menos para o Estado. Enquanto que no outro método, a gente sabe que saem muito pior. Na verdade, nem saem, né? Só dão um refreshzinho na rua e voltam de novo, porque aquilo ali é um ciclo vicioso e aquilo ali vai pro jeito. Então, assim, há solução. Mas, porra, para que essa solução aconteça, precisou sair da mão do Estado, bicho. É uma entidade civil que cuida disso, entendeu? Então, assim, a solução está aqui, cara.